Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp Windows Forms. Bom, retomando a nossa série de vídeos sobre o Windows Form na .NET Core, hoje a gente vai, entre aspas, concluir o nosso assunto dos formulários MDI, que claro, existem muitos outros recursos, mas eu gostaria de seguir para outros temas, né, como banco de dados, para a gente poder ir aos poucos, né, voltando nesse assunto e mostrando outros recursos. O que eu quero implementar com vocês hoje é mais um método de organizar as janelas dentro do formulário MDI que ficou faltando da aula anterior. Bom, o mesmo projeto da aula passada, eu deixei ele aqui executando, né? Então, o que a gente havia implementado na outra aula? A gente havia implementado os organizadores de janelas, né? Então, eu posso criar, né, várias instâncias do mesmo form e eles vão ficar sempre presos dentro do formulário MDI. E a gente havia criado aqui recursos, né, de organizar em cascata, organizar horizontalmente, organizar verticalmente. E ficou faltando algumas coisas, né, que são assim corriqueiras nos programas, só que a gente não costuma dar muita bola para elas, né? Por exemplo, aqui no próprio Visual Studio a gente tem alguns recursos, né? Por exemplo, aqui no menu janelas, que a gente consegue também, né, organizar a nossa janela. E a gente tem também uma lista de quais janelas que estão abertas, né? De quais contextos que estão em execução. O que eu quero implementar com vocês aqui é a lista de quais janelas que eu tenho abertas aqui, né? No caso, eu tenho 6 janelas da mesma instância que estão abertas, mas eu quero listar essas 6 aqui. E eu também quero criar uma funcionalidade para fechar todas as janelas que estiverem abertas e para minimizar todas as janelas que estiverem abertas. Então, vou fazer o seguinte: vamos fechar, parou o nosso projeto, deixa eu abrir aqui o nosso gerenciador de solução, abrir o nosso formulário e bom, e vale uma observação de uma coisa, né? Como já faz, acho pouco mais de um mês, né, que eu não gravo a última videoaula, que a gente não toca nesse assunto, né, em vista do recesso, o Visual Studio atualizou, né? Inclusive acho que atualizou de novo, né, que tem um negocinho aqui, deixa eu ver. Olha lá, tem uma atualização disponível. Mas como ele está cantando aqui já, ele está na versão 16.7.1 e eu tô na versão 16.7 redondo, tá? Então é uma versão um pouquinho mais atualizada do que a gente estava utilizando na última videoaula, mas infelizmente a gente não recebeu aquela melhoria ainda na parte do Windows Form, na .NET Core. Então a gente ainda está com aquela parte atrasada de ter que montar os menus de um jeito mais difícil, ainda, né? Infelizmente. Mas a gente vai conseguir contornar esses problemas utilizando aqueles mesmos recursos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar funcionalidades aqui no menu Janelas. Então, selecionei a barra de menu, né? Aqui embaixo aparece menu Strip 1. Botãozinho direito, editar itens. Aqui está aparecendo, né? Menu 1 é o cadastros, 2 listas e o 9 janelas. O que eu vou fazer aqui? Aqui dentro do janelas, né, eu tenho um submenu que está aqui nessa coleção do Drop-Down Items. A gente entra aqui dentro, ó, a gente vai encontrar aquelas 3 opções. Então, cascata, horizontalmente e verticalmente. Eu tenho a opção aqui, ó, de adicionar um separador. E eu vou fazer isso, ó, vou selecionar aqui, separador, e eu adiciono esse separador. O que é legal aqui do separador? É a gente organizar um pouquinho melhor o nosso menu, né? Aqui eu vou executar outras ações, né? Ao invés de organizar as janelas, vou tentar minimizar ou fechar elas. Então eu quero deixar essas duas opções separadas das demais. Então eu vou adicionar uma aqui, vai ser o 13, que eu vou chamar de minimizar todas as janelas. Vou adicionar mais um aqui, fechar todas as janelas.
Bom, por enquanto, beleza, né? Então, eu vou ter uma ação no ToolStrip Menu item 13 e no 14. Vamos dar OK aqui. OK. E vamos programar esses eventos. Se você não está lembrado como faz para programar esses eventos, a gente tinha aquela estratégia que era um atalho, né? Que a gente vem aqui no... Cadê? Propriedades. Deixa eu fixar aqui. E a gente pode mudar aqui em cima, ó, qual elemento que a gente quer tratar. Então, vou selecionar a barra de menu. E aqui em cima eu posso selecionar qual dos itens de menu que eu quero mexer. O que a gente acabou de criar foi o 13 e o 14. Então, seleciono aqui o 13, minimizar todas as janelas, está aqui. E eu venho aqui em eventos, no raiozinho. No evento clique, coloquei o mouse ali, pressionei Enter, né? Então, ele cria um método para manipular o comportamento. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos minimizar todas as janelas. Isso pode apertar um pouquinho, né? Mas vamos entender uma coisa. Quando eu crio a janela, eu estou colocando ela na onde? Vamos dar uma olhada aqui em cima, que o código está aqui, ó. Quando eu crio uma janela, eu estou colocando ela dentro de uma propriedade chamada MDI Parent, certo? Então, as janelas elas vão estar dentro da MDI Parent. E o que eu vou fazer então? Eu vou pegar e eu vou acessar essa coleção de janelas e eu vou percorrer janela por janela, minimizando elas. Como que eu faço para percorrer uma lista, né? A gente viu alguma parte de loopings de repetição aqui, né? Então eu vou usar um for each no caso aqui, que eu acho mais fácil. Então, for each, vou declarar uma variável que vai receber a cada iteração do looping. Essa variável vai receber a janela corrente, né? Então eu vou chamar de form j in this.mdi children. Vamos interpretar essa instrução aqui, ó. O que eu estou fazendo? MDI children é uma coleção de várias forms, uma coleção de várias janelas. Eu criei essa variável j do tipo form e a cada iteração do looping for each, o que vai acontecer? Ele vai pegar o primeiro item daqui e colocar dentro do j, e eu vou conseguir acessar ele a partir daqui. Na segunda iteração, ele anda um item na lista, referencia no j e eu consigo acessar a partir daqui. Então, sabendo que j é uma form, eu bato o J aqui e dou o ponto, eu tenho acesso a todas as propriedades e métodos de uma janela. E eu tenho aqui uma propriedade chamada window state. E eu consigo fazer get e set nela. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo minimizar, maximizar ou deixar ela normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar, né? Então, eu vou falar que essa propriedade window state vai ser igual. Aqui eu tenho uma estrutura form window state e dentro dela eu tenho as opções minimizado, maximizado e normal. Então, eu vou falar que ela vai ser minimizado. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui para o design, vou mudar a minha seleção aqui e eu vou para o 14. Aqui no 14, já está marcado aqui em eventos, né? No clique, cursor está piscando, aperta Enter. A gente veio para cá e eu vou seguir a mesma lógica que eu segui anteriormente. Eu vou percorrer toda a minha coleção de formulários que está dentro do MDI Children, só que ao invés de mudar o estado, eu vou fechar a janela. Então, eu vou até copiar aqui esse texto que é igual, né? Essa instrução que está igual. Só que aqui dentro, ó, o J ou J, eu vou chamar o close. E aí ele vai fechar todos os meus formulários que estiverem abertos. Vamos dar uma olhada como ficou? Executar. Vamos lá. Abrir vários. Maximiza, né, Thiago? Maximizei. Legal. Vamos organizar verticalmente. Tá aqui, todo mundo organizado. Bonitinho. Agora eu vou vir aqui, ó. Vamos reparar uma coisa. O separador que a gente colocou, né, já ficou uma cara de menu mais profissional, né, já ficou mais bonitinho aqui.
eu vou minimizar todas. Pronto, todas vieram aqui para baixo do vídeo, todas minimizadas. Então, maximizei uma, ó, os botões vêm para cá, deixar ela no estado normal, ela vem para cá. Eu consigo modificar o tamanho dessa janela sem problema. Só que estou mexendo aqui, tem várias coisas que eu não vou mexer, eu vou vir e vou fechar todo mundo. Então, janelas, fechar todas as janelas. Pronto, todas fechadas. Deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Só que agora imagina outro cenário. Eu estou trabalhando com várias janelas. E quais janelas que estão abertas aqui? Tá, são todas cadastro, porque eu só cliquei aqui em cadastro qualquer coisa, que foi a única janela que a gente implementou. Só que se eu tivesse outras janelas, como que a gente faria? Eu preciso implementar uma lista de janelas que estão abertas. E aqui no Windows Form a gente tem um recurso que faz isso praticamente automaticamente. Bom, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma lista de janelas que estão abertas. E eu vou fazer isso desse jeito, ó. Eu vou lá no nosso design, eu vou vir aqui e eu vou colocar um separador, porque eu quero deixar isso aqui bem fino, tá? Então, vou vir aqui, menu Strip, Edit Items, o 9. Vamos lá na nossa coleção de itens. Tá aqui, né? Vou colocar mais um separador. Tá aqui, separador 2. Muito bem. Vou dar um OK, mais um OK. E agora, ó, que é bem interessante, eu tenho acesso aqui nas propriedades a essa propriedade aqui, ó, MDI, Window List Item. O que essa propriedade nos diz? Ela tem a possibilidade da gente configurar se algum item de menu vai listar as janelas abertas, né? A gente sabe que o janelas ele é o menu 9, né? Então eu posso vir aqui e ele vai deixar eu selecionar ou 1, ou 2, ou 9. Eu vou marcar o 9, vamos ver o resultado. Então está aqui, a propriedade está alterada, vamos executar. Ok, então vamos lá, vamos abrir um monte de novo. Agora vamos consultar aqui no janelas. Olha que bacana, ó. Ele gerou aqui, então janela 1, 2, 3, 4, 5. Ele está falando para mim qual janela aqui está ativa, então eu vou trocar para a janela 2. Ele traz a janela 2 para frente das outras, então eu consigo trabalhar nela aqui. Então, janela 3, trouxe ela para cá. Virou bagunça. Põe em cascata de novo, ele organizou. E a gente vai trocando de janela conforme a gente for precisando. Certo? Enchi o saco de todas as janelas. Ok, fecha todo mundo. Perceba que a gente conseguiu, né? Tem gente para cá, como fechou todos, subiram todas daqui. O separador ainda funcionou, né? A gente poderia criar, né, deixar os nossos métodos um pouquinho mais inteligentes, né? Especialmente o método fechar, para quando não tiver nenhuma janela aberta, ele deixar ele invisível. Talvez a gente poderia implementar isso, né? Vamos ver como é que fica. Então vamos vir aqui no nosso fechar. Então vamos tentar fazer isso aqui, ó. If this ponto mdi children length, né? Lembra do length que quando a gente estava trabalhando com arrays? Então, se length for igual a 0, a gente vai fazer this.separator2, né? Que era o nosso segundo separador. Ponto visible equal false. Então, sabe que a gente vai tirar esse separador se eu não tiver nenhuma janela aberta? Aliás, se eu não tiver nenhuma janela como filha do meu MDI Children, né? Significa que não vai ter nenhuma janela aberta dentro do formulário MDI. Vamos executar para deixar assim um ajuste mais fino, mais bonitinho. Eu gosto de tentar implementar essas coisas porque dá a impressão que o sistema não tem um bug. Então vem aqui em janelas, ó, ele está lá ainda. Por que será, né? A gente já sabe por quê, né? Então, se a gente clicar aqui em fechar itens, ele vai executar o looping e ele vai barrar e ele vai sumir daqui, ó. Onde eu deveria ter colocado aquela instrução também? Deveria ter colocado no construtor da classe.
Então, olha só, eu vou clicar em fechar e esse separador ele deve sumir, porque aí ele vai ser escondido, né? Fechar, e aí ele sumiu mesmo. Então, vamos corrigir um pouquinho mais esse bug. Bom, por que que ele só sumiu quando eu cliquei no botão? Porque essa ação de esconder o separador, né, o Visible Equal False, ela só estava acontecendo quando eu clicava no botão. O que eu tenho que fazer também é colocar isso aqui no construtor da minha classe, né? Por que no construtor? Depois do Initialize Components, né, depois que já montou toda a interface gráfica, eu vou verificar se existe algum MDI Children, né? O length ele vai me retornar o total de elementos que eu tenho dentro da minha coleção MDI Children. Como vai ser 0, eu vou deixar o segundo separador como invisível. Vamos executar. Janelas. Ah, legal. Bem invisível aqui, né? Então vamos lá, vamos criar uma outra janela aqui. Criei. Ele colocou o separador? Não colocou. Por que que ele não colocou? Porque como a gente mandou esconder ele no construtor, ele vai sumir mesmo. O que que a gente deve fazer então? A gente deve pegar, cadê onde a gente está criando aqui, né? Então a gente está criando uma nova janela aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar meu separador e eu vou falar que a visibilidade dele é igual a true. Ah, Thiago, mas eu tenho que fazer isso para todos os itens, não tinha jeito de fazer automatizado? Sim, tem um jeito de fazer automatizado. Na verdade, existe um jeito da gente gerenciar melhor se a gente vai querer abrir várias instâncias da mesma janela, né? Para pensar nisso, que às vezes a gente está abrindo várias janelas e não é isso que a gente quer fazer. A gente vai estudar isso posteriormente também, para não deixar abrir várias janelas igual agora. Então, abri várias, ele voltou com o separador e está tudo aqui. Vou fechar todas, o separador sumiu. A gente deixou o nosso programa uma carinha, né, um pouquinho mais inteligente. Legal, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você esteja aproveitando a parte dos formulários MDI. E em breve a gente vai começar com a parte de banco de dados. Então, estude SQL, por favor. Aqui no canal tem desde a parte de modelagem, consultas básicas SQL e uma configuração do MySQL, que a gente vai utilizar o MySQL junto com o Visual Studio para gravar esses dados. É claro que nas aulas posteriores eu vou demonstrar como que a gente faz isso, mas se você já quiser ir adiantando, dê uma olhada na aula de instalação da suíte do MySQL, que lá eu falo um pouco sobre a possibilidade de integração do MySQL com o Visual Studio, tá? Então, obrigado e até a próxima.